Default da Nuke, um jogador vai ficar de assalto fora. A função desse jogador é spotar se tem montanha, se tá passando pro secret e principalmente não deixar ninguém passar correndo para subir pro cat ou entrar cat por baixo. Esse jogador, ele basicamente, ele é um jogador que ele funciona muito mais na reação do que está acontecendo e não numa obrigação de trocar bala fora para não deixar passar secret ou pro terra. Se você trocar bala e for pescado, você está cometendo um grave erro. O jogador número 2 é o jogador do terra, do baixo, abaixo. O que ele deve fazer é vir jogando uma smoke na porta. Esse é o default da posição. Por quê? Porque se você faz o que as pessoas acham que é o default, jogando uma molotov, você dá a oportunidade do adversário apagar essa molotov da maneira que eles preferem apagar. Então, fica uma smoke do jeito que o CT quer, que o TR quer, e não do jeito que o CT quer. Então, o default é chegar smocando a porta e passando para esse lado para pegar tanto a saída da casa para o bomb de frente quanto a saída da porta. Se descer duto, não é sua prioridade impedir de descer duto. Se você conseguir impedir de descer duto é bom, mas não é a sua prioridade. Sua prioridade é não tomar o rush A e deixar passar casa ou porta. Depois, no mid round, você joga um pouco mais situacional e tem que entender que o cara do baixo é o cara que também vai ajudar o fora. Então ele está numa posição bem central do jogo, que ele vai impedir o rush porta, o rush casa, e ele vai também combater a passagem do fora aqui junto com o cara do fora. Esse cara tem que ter muita noção de jogo, muita noção de som. É uma das posições mais difíceis do CS. O terceiro jogador é o jogador do cat. O que ele deve fazer é simplesmente chegar molando a casa. Você pode molar correndo e vir para cima da casa. Você pode jogar lá do cat. E aqui você vai estar ajudando também a estancar a passagem fora. Você pode jogar givando um pouco a A. E quando entrar você faz flash de retomada. E aí tenta matar um jogador e fazer um 5 contra 4 para ganhar o retake. Você pode cair direto para trás do bomb sem a molotov, porque se você não joga molotov é mais convidativo para o TR entrar. Então, às vezes, você não joga molotov para fazer eles entrar e punir aqui de dentro, né? O mais comum, o que eu quero que vocês fiquem melhor possível é em chegar molando, subindo para cima da casa. Por quê? Porque se bater fora e for um split A, o cara do terra vai ficar solto para jogar para lá e você tá pegando as duas posições aqui sozinho numa posição muito forte. Sempre que você vier para cima da casa é muito importante ter guardado a smoke para apagar uma possível molotov em cima da casa. Num nível um pouquinho mais avançado, vai tomar muita molotov em cima da casa. Quarto jogador é o cara da rampa, o cara da B. O que ele deve fazer? Ele deve simplesmente chegar e vir para cá, ó, sem fazer nenhuma bomba, nada, absolutamente nada. E aqui é ação e reação, né? Reagindo ao que o adversário está fazendo, ali você vai pegar uma saída de smoke, que eu vou mostrar qual que é a smoke aqui. E o quinto jogador, e na minha visão o mais importante do mapa, no lado CT, é o jogador que vai realmente determinar o rumo do jogo, é o Rotator. O Rotator, ele é o Alper. Não é o cara do fora, o Alper. É o Rotator, o Alper. Tanto que essa posição aqui se chama Zayu. Ok? O que o Rotator faz? Ele, de início de round, ele vem ajudar o cara da B, smocando.
E aí, lembra que esse cara pega uma saída de smoke aqui. Opa, a habilidade não tá boa. Rapaz. Ó, saída da smoke aqui. Então, se os caras tentarem rushar na B, é muito possível com essa smoke que o cara da B mate um, consiga descer rotacionando, né? O assault que fica B. O que o rotator deve fazer depois? Ele deve smocar e agora ele está preparado para tanto ajudar a A subindo, ajudar o fora bangando, voltar ajudando o B, molando de volta, indo lá fazer um pique, certo? Esse é o cara do mapa, velho. Esse é o cara do jogo. Então, o cara do fora tá pegando informação, o cara do terra tá trancando, o cara do cat tá trancando, o cara da B tá de início jogando anti-rush aqui para pegar uma saída de smoke, mas depois, quando acabar essa smoke, né, pensa que eu tô de assault aqui, que eu tô de M4, tá? A smoke do rotator acabou, o que você faz? Você renova smoke, você, de repente, dá tiro na smoke aqui com a M4, você começa a jogar suas bombas com o objetivo de ficar atrasando essa entrada da B, atrasando. E aí a leitura de jogo do rotator, ela vai ficar cada vez mais fácil, tá? Porque se for, por exemplo, um fake do fora lá, eles smocaram fora e estão rotacionando para B, que é uma coisa muito comum, ou inclusive o split, né? Esse cara vai conseguir ter o timing de acabar as smoke do fora, ele voltar, botar a mira aqui numa passagem e aí tem um crossfire aqui na B segurando, certo? Agora, se esse cara da B aqui, ó, ele troca tiro à toa e morre, ferrou. Então, tem que entender que a sua função não é segurar a rampa. A sua função é ser o cara da B. A B é lá embaixo. Você não precisa ficar na rampa o jogo todo. É melhor que você consiga matar os 5 aqui na rampa. Mas se você abrir aqui, matar um e morrer, vai ser bem difícil essa situação. Agora, se você toma um push aqui, fica difícil, e você, sendo o assault aqui da rampa, você desce e vem aqui pra baixo vivo aqui, ó. A B ainda é sua. O que vai sobrar pro TR? Tentar subir cat. E aí eles vão ter que enfrentar o rotator de AW só cravado aqui, ó, defendendo. Provavelmente esse cara faz um 5 contra 4, eles conseguem passar. Ele rotaciona aqui. O cara do fora tá lá ajudando. E aí os TRs vão ficar totalmente presos. Eles vão enfrentar um cara em cima da casa aqui mirado. Um cara no terra aqui ajudando também. Um cara no fora aqui ajudando também. Então, se eles tentar cercar esse AWP, né, o rotator, eles vão morrer aqui para um assault. Então, o controle de jogo é do CT. O mapa é CT. Então, o CT tem que tentar controlar o jogo. Não é sair trocando tiro aleatoriamente, matando ou morrendo para tudo quanto é lado. A Nuke é um mapa extremamente CT. Se o CT se mantém os 5 vivos, os retakes são muito fortes, tá? Agora, quando morre um CT, se a Nuke fosse um jogo 4 contra 4, seria absurdamente TR. Talvez seria o mapa mais TR do CS, tá? Porque a leitura de jogo do TR seria muito fácil, seria muito difícil para o CT conseguir jogar os retakes, seria muito difícil para o CT conseguir controlar o jogo com bombas. De TR, primeiro jogador, tentem sempre deixar C4 por aqui, atrás dessa parede. O primeiro jogador, o que ele faz? Ele vem pra cá, ó. Isso aqui é uma briga muito forte pro TR aqui, ó. Ele tá de frente com um possível rush do CT, que vai ser... Olha aqui, ó. Tem uma paredinha aqui, ó. Que aqui, ó. Provavelmente o CT tá vendo o braço do... O TR tá vendo o braço do CT antes do CT ver o TR aqui. É muito arriscado o cara vir mirado e não tomar um pique do outro lado. Vir no walk aqui, ó. Com certeza o TR vai ver o braço primeiro, tá? Então isso aqui é uma briga muito forte pro TR. Lógico que se vier uma HE tabelada, aí você vai ter que abrir e combater. Só que para jogar essa HE tabelada, o cara vai ter que já tá no meio da progressão, né? Porque jogar daqui é bem raro, né? Até dá, mas... é muito ruim jogar daqui, ó. Ó, consegui, mas é muito ruim, né?
É um pixel muito restrito ali. E olha como ela vem mais curta daí. Então dá pra perceber que o cara jogou lá de trás. Se a HE veio mais pra cá, é porque o cara já tá comprometido. Então você pode já rasgar ele, porque ele não vai estar com a arma na mão, né? Ou seja, uma posição muito defensiva pro TR, de muito controle de jogo, que é a função do TR de início de round. A função do TR de início de round é, em primeiro lugar, não tomar um avanço de algum CT. Se o mapa é CT, se o objetivo do jogo é o TR ter que matar os 5 adversários ou plantar, e o CT só precisa ficar vivo para ganhar o round, né? Vocês têm que ter esse entendimento do CS. Se sobra todo mundo vivo, o CT ganha o round. Portanto, o TR precisa agir. Portanto, se o CT agir, o CT teoricamente está cometendo um erro. Portanto, se você é um TR, em primeiro lugar, foca em ser um TR que, se o CT comete o erro de avançar na sua posição, você mata esse CT que avançou na sua posição. Enquanto você não ficar bom nisso, você não está, na verdade, servindo para muita coisa no jogo. O segundo jogador, eu sempre ensino da esquerda para a direita em relação ao mapa, porque é como a gente escreve, né? E aí o nosso cérebro ele já está acostumado a pensar nas coisas da esquerda para a direita sem a gente ter a noção disso muito consciente, na verdade. O segundo jogador, o que ele deve fazer é um assalto também, e ele vem para cá, ó. Ele fica usando essa parede aqui como proteção. Ele tá ajudando esse cara da B que, se tomar o push, tem 2 jogadores aqui já abrindo, ó. Lembra que eu falei que é muito arriscado o cara vir aqui, ó? Porque ele vai tomar uma abertura de lá e daqui. Ele vai matar um, vai morrer. Vai ser horrível pro CT isso, certo? Então, esse jogador, ele tá jogando em equipe, logicamente, é um jogo de equipe. Ele tá aqui só pegando a informação. Se um cara tentar avançar em cima dele, ele tem bomba pra afastar. Não é rebomba, por favor. Ele tem bomba pra combater esse avanço, certo? De várias formas aqui, ó. E não deixar o CT continuar progredindo. Quando um CT avança numa posição e você de TR simplesmente olha ele, ele te olha e os dois ficam vivos aqui, ó. Esse CT não vai ter coragem de ficar parado, por exemplo, aqui dentro. O CT avançou aqui, ó. Foi visto lá, combateu, mas ele não conseguiu pegar a kill. Ele vai ficar parado aqui dentro? Não vai ficar, ele vai recuar porque ele vai pensar, putz, todo mundo sabe que eu tô aqui, ele vai ficar desconfortável com isso, ele vai recuar. E aí, a sua função como TR já foi cumprida. Você counterou, a primeiro momento, você counterou um avanço do seu adversário e você spotou ele. Agora você tem uma informação melhor de onde ele tá. Ele se ferrou com isso. Provavelmente ele gastou bomba para avançar, provavelmente ele tomou algum dano. Agora você tem uma noção melhor do posicionamento dele, você tá tirando o conforto dele, ele tá ficando nervoso do outro lado porque ele tentou fazer alguma coisa que não conseguiu, agora ele tá spotado. Então só de você ficar vivo aqui, ó, e mostrar pro cara, é melhor tu recuar, hein, amigão? Recua aí que senão você vai se ferrar. Você já tá ganhando o round, você já tá colocando seu time numa situação vantajosa. Certo? Não precisa matar esse cara. Se matar, ótimo. Mas morrer é um grande erro. Você tá aqui de TR, o CT avança e você insiste aqui, ó, em segurar um dedo aqui e morre, você tá cometendo um grande erro. Porque não é necessário matar esse cara. O que é necessário é não morrer. Uma questão de prioridade. Terceiro jogador, ele vem aqui por dentro também. Se ele for o C4, ele deixa a C4 dropado aqui. O que ele vai fazer sempre? Ele vai jogar uma HE, uma Smoke do lado da plaquinha, certo? Então vai ficar sempre uma Smoke aqui, ó, incomodando, botando pressão aqui pra dentro e tirando também a informação do CT. Ah, mas não é o CT que faz essa Smoke? É o CT que faz essa Smoke, mas o TR também quer fazer essa Smoke. Porque a gente está deixando a porta aberta, agora tu pode passar para trás da porta e atirar bastante nela. Vai dar muito dano se o CT tentar enfrentar. Essa é uma briga vantajosa para o TR, porque se o CT morrer ali, ele está muito ferrado. Ele não tem como saber se tem um TR só mirado ou vários. Pode estar os 5 TR mirados aqui dando spray nele, e ele vai enfrentar sozinho lá. Vai ficar difícil para o cara, certo? Se você deixar a porta fechada, você não tá deixando uma dúvida no CT se tem alguém avançando aqui no walk aqui tentando descer produto. Então, se todo round você chega, quebra a porta, smoca, atira quebrando o duto, varando o duto, e fica aqui incomodando, tentando não deixar o cara passar pro bomb ileso, você tá botando muita pressão nesse cara do terra e ele não tem como saber se realmente é um rush,
Se tem alguém indo no walk enquanto o outro tá atirando, ou se é simplesmente só um cara parado lá atrás. Vamos supor que você fez isso. Isso. E você começou a atirar. E o CT foi lá, deu a cara e deu um sprayzão e te matou. O que você pode falar pros caras do seu time? Você pode falar no próximo round que você vai fazer a mesma coisa e que é pra eles ficar cravadinho, mirado. E você atira sozinho. Na hora que o cara atirar lá, é 3 caras segurando o dedo, pune ele, entendeu? Então, às vezes, você toma uma play pra fazer outra. Você perde um round, mas no outro você faz. Por TR isso é benéfico. Quarto jogador. Vou passar pro cara aqui do baixo, aqui do fora, tá? Esse cara... O que você tem que entender, mano? É muito comum os caras avançarem fora, principalmente em PUG. Então, se você quer garantir que você não vai morrer de graça, você não precisa começar batendo fora que nem um louco, tá? Você pode simplesmente counterar o avanço, e daí o melhor lugar é esse aqui, ó. Esse lugar aqui é muito difícil pro CT te pegar, certo? Vamos supor que o CT sabe que você tá ali. O que ele pode fazer? As bombas não chegam direito. Muito difícil jogar bomba lá. Ele vai parar num aberto aqui, ó, puxando bomba aqui? Não vai, né? Mas mesmo que ele queira apelar, é muito difícil jogar bomba lá de uma maneira efetiva em você. Certo? Então, o que eles podem fazer? Eles podem vir correndo aqui, ó. E aí você tá num strafe que dá pra você pegar um tempo, fazer os caras atirar a mira, voltar rasgado. E isso é muito ruim pro adversário. Esse combate é muito difícil pro adversário. Porque pensa, eu tô abrindo aqui, ó. Aí eu tô vendo meu adversário aqui. No que eu atiro, ele foge. Aí eu conserto a mira pra ir pegar ele lá dentro, ele rasga de volta. E eu tô numa progressão aqui, ó. É muito ruim esse combate pro CT, tá? Então é uma vantagem muito grande pro TR. Se ele tivesse sozinho, já seria uma vantagem absurda. Mas o quinto player é o cara que vai pra montanha. Certo? O caminho mais... digamos, profissional, é por aqui assim, né? O que esse cara faz? Não é chegar aqui abrindo que nem um louco. Você tem que entender que de início os caras podem ter avançado. O seu começo de round é punir o erro do adversário. Então, você respeita. Você confere se não passou vermelha. É um jogo de paciência. Você pega a info dos caras de alguma forma, com movimentação. Você pode usar bomba já. Putz, eu acho que esse cara tá passando vermelha. Vamos ver se ele não tá lá. Já queima uma molotov pra mostrar pros caras aqui, ó. A gente tá jogando lento, mas se vocês começarem a avançar, a gente vai começar a punir vocês com bomba. E aí, estando de AW ou de assault, se o cara avançar fora aqui, ó, eu tô já ajudando o meu amigo do fora por cima. Como é que o cara vai me... O CT vai mirar lá embaixo e aqui em cima ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher um pra matar, ele vai morrer pro outro, certo? Da mesma forma que eu posso ajudar com bomba, né? Posso bangar atrás do meu amigo aqui e abrir junto com ele. Eu posso fazer HE no pé dos caras. Eu posso incomodar aqui, fazendo utilitários e abrindo depois, certo? E se esse avanço dos caras fora é muito forte, também esse cara que marca a porta aqui, ó, ele pode simplesmente voltar, fazer uma flash. Pronto, e aí o meu amigo que tá fora aqui avisando, ó, tem rush fora, tem rush fora, tem rush fora, tem uma flecha abrindo atrás dele, tem um abrindo em cima e um embaixo. Ou seja, se você souber fazer isso bem, uma vez que o CT avançar, ele vai tomar uma play aqui, um anti-rush fora, que ele nunca tomou na vida, e ele não vai querer nunca mais avançar em cima do seu time. E é isso que você quer provocar. Você quer provocar no adversário, que é o seguinte, amigão, vocês têm que ficar lá atrás, tá ligado? Fazendo isso, tu vai ter que gastar menos bombas no início de round nas progressões. Quer progredir? Aí é básico, mano. Smoke a tabelada, flecha, espera o tiro do cara na smoke, passa conferindo, pede a bomba do cara lá de cima, aí ele vai bangar lá na frente, você pica aqui, você faz bomba pra travar algum lugar, ou se não usou aqui, né? Ou o cara faz a bomba lá de cima... Certo? Vai se ajudando a progredir numa ideia de um passar pra vermelha, o outro passar pra cá pra cima. De repente o cara banga aqui, você já buna e ganha um espaço, saca? O jogo aí é um jogo jogado, né? Aí é um jogo jogado que tanto pode ter essa progressão, quanto pode ter um fake com bombas e voltar, quanto pode simplesmente ficar parado um tempo e voltar. Ou seja, desse início de round...
desse default, todas as táticas podem surgir dessa tática. É uma ideia de punir o erro do adversário, tanto de CT quanto de TR. Punir os erros dos adversários, punir a agressividade além da conta de algum adversário, principalmente jogadores que estão querendo em PUG fazer solo plays malucas, certo? E depois, através de já ter alguma informação, porque os adversários em geral não vão ficar parados o tempo todo, não vão ficar sem usar bomba, eles vão dar informação, as táticas elas vão surgindo de forma natural. Vai ficando evidente para todo mundo o que deve ser feito.